Olá, bem-vindos a mais uma Sirpcast. Tudo bem, Cezinha? Tudo bem, Aninha? Hoje o dia tá chuvoso, depois de muita chuva em Rio Preto, né? Mas me deram uma bronca que a gente não pode reclamar. Exato. Porque não chove aqui, então temos que falar, que bom, chuva, muito bom. Aumentando os níveis dos rios, né? Exatamente, a lavoura. Exatamente. E hoje eu tô muito contente de receber Sérgio da Verhal. Sérgio é parceiro, amigo de longa data, então estou em casa. E é nosso vencedor do Prêmio ACIP 2025 de serviços. Sérgio, muito bem-vindo ao nosso podcast. Opa, obrigado, eu que agradeço o convite, né? Sempre um prazer estar aqui com vocês e vocês meus dias a gente está em casa, vamos conversar. E hoje a gente vai conhecer quem é o Sérgio, vamos conhecer quem que é a Verhal, né? Quase aí 16, 17 anos de empresa, que nasceu em 2009, e vamos entender também como foi esse processo, né, para chegar a vencedor do prêmio de serviços. Já aproveito e já vou dar um spoiler, viu, Sérgio? A categoria de serviços é a mais concorrida que tem do prêmio ACIP. Poxa, quando eu falo mais concorrida, que é a que mais tem empresas que se inscrevem. Então, a nossa cidade, a nossa região é uma região de serviços, não poderia ser diferente. Então, meus parabéns. Eu fiquei muito feliz, muito contente, uma grande empresa, mas isso a gente vai deixar para depois, falar sobre o prêmio. Sérgio, a gente quer saber de você. Quem que é o Sérgio? Como começou nessa área? Se você sempre foi nessa área de tecnologia? Se você é de São José do Rio Preto ou não? Então, queremos saber desde o início. Aqui a gente brinca o seguinte, nosso podcast é sem cera. O que é sem cera? Que a gente tem a verdade completa. E a gente gosta de saber coisas que você nunca falou também, tá? Então, sabe aquela coisa que tem que ver no Sirpcast para conhecer o Sérgio de verdade? Então, queremos saber quem é o Sérgio, como que você começou nessa área. Todos os ouvidos para você. Poxa, que legal. Bom, primeiro, né, obrigado. Bom, então, sem filtro. Sem filtro. Sem filtro, que legal, eu gosto assim. O Sérgio é um jovem ainda de 44 anos, né, que tem muita coisa para realizar na vida, muito sonho. E minha trajetória profissional não começou na Rodobens, né? Eu vim para a Rodobens antes da Verhal, vim para uma função de controladoria, de auditoria, que era o que eu estudei, a minha formação é nessa área, né? Então, sou formado em contabilidade, formado em administração, formado em gestão de empresas, sou especializado em negócios internacionais, especializado em controladoria e auditoria. E você é de Rio Preto, você sempre estudou aqui? Na verdade, não. Eu sou da região, sou da Grande Urupês, não sei se alguém conhece aqui. Urupês. Eu gosto muito de falar muito que eu bom. sou de Urupês, porque eu gosto muito de lá. Muito tanto bom. que eu resolvi... de jeans lá. Isso, tanto que eu resolvi morar em Urupês novamente, formar minha família lá, perto das minhas raízes. Isso é uma coisa que hoje eu tenho esse privilégio, né? Então, na formação nossa acadêmica, a gente começa a estudar, a gente tem esse sonho de ser executivo, né, na época. E aí eu tracei minhas metas pessoais e quando surgiu a oportunidade de vir para Rio Preto trabalhar na Rodobens, foi algo muito importante. Então, deu certo, vim, trabalhei. Quando surgiu o convite de ir para a Verhal, foi algo mágico para mim, porque tive a oportunidade de começar um negócio junto com a equipe toda do zero, praticamente. Uma empresa que estava começando, tracionando, não tinha nada criado, não tinha nada departamentalizado, nada funcionando de forma efetiva ainda como uma corporação. Tinha uma demanda, tinha uma ideia, e a gente começou o negócio. Então, e aí eu fui ficando, tô lá. Eu falo que a gente... E você que toca o bumbo, né? Importante deixar claro, eu falo que... Tem uma equipe maravilhosa. A gente rege, né? A gente rege, mas assim, eu creio que o grande sucesso da Verhal até hoje, seja na qualidade de serviço, seja na construção do negócio, pessoas que acreditaram na ideia, né? Então a gente tem uma equipe hoje homogênea, pessoas que já estão lá com a gente há um bom tempo, que se desenvolveram também, e isso fortalece muito a questão de cultura, né? Passamos aí por várias mudanças no nosso segmento, várias provações, né? O nosso negócio é muito sensível ao mercado financeiro, nosso negócio é muito sensível à questão de pessoal. Tivemos um momento de provação muito forte aí na pandemia, né? Então, todo o nosso time acho que segurou esse tranco de uma forma efetiva. E toda a trajetória que foi construída lá foi construída em cima de pessoas, que é quem faz o serviço acontecer de forma efetiva, né? Então,
Eu acho que o Bumbo é bem compartilhado, né? Eu tô à frente do negócio, excelente. hoje eu sou executivo do negócio, mas tem um time muito forte por trás aí que sustenta todas as coisas aí. Isso é importante. Ô Sérgio, e por a Verhal nascer de sócios, né, que vieram da Rodobens, ela já nasceu com uma cultura de, embora ainda não tinha processos implantados, como você colocou, não tinha processos claros ainda, já nasceu com uma cultura de empresa grande já ou não? Sim, a gente nasceu com uma questão de governança, de compliance já com essa cultura, né? A gente sempre foi muito sólido nessa parte. E a gente implementou, né, desde 2012 para 2013, gestão de processos, né, a cultura de BPM. Hoje está na moda. Hoje todo mundo fala de processo, desenhar processo. Vocês estão falando disso já? A gente tem isso na nossa cultura há 14 16, anos, 17 15 anos aí. anos. O negócio se fortaleceu com isso. Porque qual era o desafio na época? Você criar um negócio, que é o que o nosso negócio faz, que traz economia com mais qualidade para grandes empresas. Então, você não consegue fazer isso se você não tiver uma orquestração eficiente, se você não tiver uma formação eficiente, se você não conseguir entregar mais qualidade com menor custo. Então, aí não faz sentido para uma grande empresa terceirizar uma área dela se ela não tiver um benefício econômico nisso. No final, é tudo número, né? Tem que ter qualidade, mas são valores. Então, a gente sempre tem essa... Eu acho que a gente fala que isso está muito na nossa cultura de conseguir desenvolver o negócio de uma forma que traga eficiência e que traga principalmente qualidade. Então, o foco nosso sempre foi isso, criação de processos inteligentes, eficientes. Óbvio que a gente vem aproveitando todas as ondas aí de atualizações, de inovação, a parte de robôs de automação. Estamos trabalhando com agente de IA em algumas frentes também, então isso faz muito sentido, né, para você ter especialidade nisso mesmo, né? Entregar algo de valor. E resultado, né? Antes de entrar propriamente de Sono Verhal, eu queria entender assim, você, então, se formou em Rio Preto, fez algumas faculdades em algumas áreas, e aí entrou na Rodobens. Quanto tempo você ficou na Rodobens? Quase 5 anos. E por que o Sérgio foi escolhido para entrar na Verhal e ser a pessoa responsável por fazer a empresa se desenvolver? Uma boa pergunta, né? Eu não fiz essa pergunta na época. Mas você se conhece, então eu queria que você falasse um pouquinho. Assim. Porque daí a gente vai te conhecer. Não, eu venho antes da Rodobens, eu falo, a gente tem uma história antes, né? Então, assim, eu trabalhei em várias empresas. Tá. Comecei cedo, então... em vários segmentos. Quando eu entrei na área acadêmica, eu tinha essa questão de visão 360, de conhecer negócios. Então, quando eu fiz administração, eu fiz em Catanduva, inclusive, Fundação Padre Albino, administração. E eu falava, poxa, eu quero estagiar num monte de coisa diferente, quero trabalhar num monte de empresa diferente. Eu passei pela indústria de confecção em Europeis, eu trabalhei em escritório, fiz serviços de despachante quando eu era jovem no sindicato, que tem uma gratidão imensa, né? Trabalhar no sindicato viabilizou eu fazer minha faculdade. Na minha época não era que nem é hoje, os cursos eram caros, eram escassos, era um pouco mais, creio que um pouco mais difícil do que hoje em dia de você cursar uma carreira acadêmica. Então eu venho de uma família que não tinha recursos na época, e a gente teve que ralar bastante. Então eu estudei, trabalhei com varejo na época, na minha formação. E aí eu falei, poxa, eu quero trabalhar muito numa empresa maior para entender como funciona. E a minha jornada na Rodobens começou com esse intuito, né? Eu sempre trabalhei nisso, na construção de negócio, no desenvolvimento de negócio em outros negócios. E quando surgiu a oportunidade de vir para a Rodobens, eu abri mão. Eu já tinha cargo de gerência numa indústria, eu já tinha outras coisas, eu abri mão para ser analista na Rodobens, né? Então, foi, acho que, a maluquice mais interessante e viável que eu fiz na minha vida. E você tinha quantos anos? Cara, eu era jovem, tinha uns 20... Quando eu entrei na Rodobens, 24 para 25 anos. Tá. Então, super novo. Tinha minha segunda formação, estava começando uma pós já em negócio, então falei, poxa, eu preciso de algo maior. E apareceu a Rodobens. Poxa, ainda quando eu vim para a Rodobens, a Rodobens tinha uma linha de formação de gestores. Então, você trabalhava na auditoria, da auditoria você ficava com algumas funções internas e depois você assumia gerências de regiões, de regionais e revendas. E eu não queria.
Tanto que eu recusei algumas ofertas, assim, de propostas internas para ir para outros centros, né? Eu conheci, a Rodobens proporcionou conhecer o Brasil inteiro. Então, eu conheci praticamente todas as unidades de negócio da Rodobens espalhadas no Brasil, quando eu fazia auditoria. E eu não tinha interesse. Eu sempre tive essa coisa regional de ficar aqui e tal. E uma coisa que caiu minha ficha foi uma experiência que eu tive antes, que eu tive recém-formado, uma situação frustrada de trabalhar em multinacional. De ir, voltar, e fazer programa, e volta, e não deu certo. Eu falei, poxa, é impossível que a gente não consegue ficar aqui na região. Por que não ficar aqui na região? Porque você tinha duas opções. Empresa era escasso, empresa, e você poderia empreender. Empreender eu não tinha condição na época. E falei, poxa, tem algumas poucas empresas que têm condição. A Rodobens era uma delas, né? Então ela abriu uma porta para mim. E até respondendo a sua pergunta, eu fiquei um tempo na auditoria, depois eu fui trabalhar dentro da controladoria, aí eu já tinha mais acesso, né, aos acionistas, trabalhava ligado com eles ali, cuidava da parte de resultado com uma equipe, tinha uma equipe na época lá. Tem algumas pessoas que estão na Rodobens até hoje dessa equipe, né? Que eu me recordo agora, o Ronaldo Pecete está lá há algum tempo, o Gustavo Bizarre, hoje ele é diretor lá dentro da Rodobens, um amigo, né, que eu considero muito. E na época eu falei, poxa, eu vou ficar aqui. Eu não quero. Eu falei, gente, agradeço muito a oportunidade, né, de ir para outras regiões, mas eu não quero, não é questão salário. Né? Eu acho que uma coisa que eu tenho comigo é isso, tá? Não é só salário. Trabalhar não é só salário. Trabalhar é propósito. Pode parecer clichê, mas é uma coisa que eu fiz desde o começo da minha trajetória. Eu nunca troquei de emprego por salário. Eu nunca visualizei fazer tal coisa porque aquilo ganha dinheiro. Não, você tem que gostar do que você faz. Né? Trabalho é trabalho, gente. Né? Lazer é melhor, mas você tem que gostar do que você faz. E aí você acaba criando autoridade, você acaba criando legado e trabalha por propósito. A remuneração vem. Isso é muita consequência, né? Então, eu sempre fiz isso aí. Eu acho que por estar próximo ali do pessoal, do núcleo de diretores e gestores da Rodobens, quando surgiu a situação Verhal, que eles me chamaram, eu não pensei duas vezes. Falei, poxa, é uma oportunidade de eu ficar aqui na região, fazer o que eu gosto, que é essa questão de estruturação de negócio, formação de time, né, desenvolvimento de pessoas. Isso é uma coisa que eu comecei... o meu primeiro emprego numa empresa maior foi em RH, foi com estruturação de time, então eu tenho um pouco disso na formação, então eu gosto. Falei, poxa, um negócio que eu gosto, uma função executiva, dentro de Rio Preto, algo que está começando, que tem espaço para vou poder deixar minha marca, né? Exatamente. Vou ter completamente liberdade para criar mesmo. Não é você falar assim, você é gerente de tal coisa e você ter um manualzinho para você seguir, né? Então, assim, foi uma jornada bem bacana e tô lá até hoje. Estamos ali, firme e forte. Excelente. E por que Verhal? O nome? Acho que é uma coisa interessante. E você falou pra gente, antes de iniciar, que não era Verhal antes. O Verhal soa bonito, né? Soa até uma coisa que eu brinco, né? Mas é realidade. A gente é uma empresa de tecnologia. Verhal soa como um nome moderno, diferente. Tecnológico, né? Inovador. Exatamente. Né? Tem aí algumas pessoas... Eu falo que antigamente tinha uma dificuldade de pronúncia. Hoje o nome já é bem conhecido, então não tem essa dificuldade. Mas é a junção dos sobrenomes, né? Dos dois sócios fundadores, né? Que é o nosso saudoso, né? Juliano Verde. Então, o Verde é do Verde e o Hal é do Stefano Ávila, que é do Hal do Ávila. Então, soa melhor, porque tinha começado como GVSH, então era Juliano Verde, Stefano Ávila. Então, assim, tinha uma pronúncia um pouco mais complicada, locação de equipamentos de informática. Então, hoje, a Verhal, serviço de tecnologia. Então, é um nome. E os dois já moravam em São Paulo. Né? Sim, o Juliano e o Stefano já estavam em São Paulo, por mais que a Rodobens seja aqui, a própria família Ávila tem algumas coisas aqui em São José do Rio Preto, mas os dois já moravam em São Paulo. E por que a decisão de criar a Verhal aqui em São José do Rio Preto? Alguma ligação com a Rodobens ou não? Olha, no início, até isso foi uma coisa que foi muito debatida, a gente teve operação comercial em São Paulo. Mas, assim, creio que a facilidade logística aqui de Rio Preto, juntamente com o valor metro quadrado, né?
porque a gente tem uma operação que necessita de espaço, então acho que foi fundamental, né? Poderíamos estar em São Paulo, mas na época da fundação a gente tinha um diretor que era o Gustavo Arroio, até fazer uma menção para ele aqui, né? Um parceiro nosso, trabalhamos muito tempo lá. Um abração para ele. Gustavo, um abraço aí pro Gustavo, né? Ele começou tudo isso, né? Eu cheguei 6 meses depois e a empresa... E o Gustavo também era antes da Rodobens, não? Não. Não era. O Gustavo vinha do mercado de outsourcing. Ele trabalhava com outsourcing de impressoras. Tá? Até foi ele que, junto com os acionistas, começaram o negócio lá na época. Então, mas o Gustavo nunca foi sócio, sempre foi o efetivamente Stefano não. O Gustavo ele foi diretor-presidente até eu assumi como CEO em 20. O Gustavo foi diretor-presidente até 23. Aí ele tem hoje uma empresa que atua no setor público, que é diferente do nosso segmento, a gente só atua no privado. E a gente até tem parceria em projetos, então tem um relacionamento próximo, né? E por conta disso a empresa falou, vamos ficar em Rio Preto. No começo, nosso principal cliente, o Grupo Rodobens, a base deles é em Rio Preto, a Rodobens tem aí uns 50% da operação deles em Rio Preto, e para as localidades que a gente começou a trabalhar, Rio Preto fez muito mais sentido para escoamento logístico. Então, a gente tem uma presença muito forte aí, região central, norte, nordeste, então aqui tem uma logística privilegiada, né? Hoje o Rio Preto é um hub logístico, né? Então, ganha esse tempo. E é impressionante, né? Porque é importante falar que as pessoas não têm noção do tamanho da Verhal, né? Que hoje vocês atuam no Brasil todo. Vocês têm clientes, vocês têm mais de 100 clientes em todas as regiões do Brasil. A gente atende mais muitos parceiros. Isso, temos mais de 800 localidades atendidas. A gente tem cliente até em Parintins. Nossa Senhora, sabe onde é isso? Amazônia. Eu, por exemplo, não sabia. Tem cliente a lá. Festa famosa. É verdade, é verdade. Eu falei por conta disso, pessoal, mas a gente também atende Nova Mutum, Nova Progresso, que vocês... Alta Floresta. Alta Floresta. Alta Floresta é a unidade da Rodobens lá? Eu acho que tem ainda. Eu acho que tem. É que a Alta Floresta é legal porque se você pegar o mapa do Mato Grosso, ele é reto e depois tem um bico, assim. Então a Alta Floresta é no bico. É perto do bico, né? É na divisa com o Pará ali. Depois que você passa Colíder, tem algumas cidades ali. Já fiz esse trecho, conheço ali. Aí você sobe, você entra no Pará, tem Paraupebas, tem algumas outras cidades aí. Ô Sérgio, e você, então, iniciou com uma demanda da Rodobens e que hoje já mudou completamente. Quando vocês começaram, quantos colaboradores? E hoje, depois de 16, 17 anos, quantos vocês estão? A gente começou, na verdade, eu brinco que a operação da Verhal começou no CNPJ, né? O CNPJ chegou, acho que uns 2 meses depois que começou a operação, né? Como toda empresa, né, no Brasil. O time da necessidade, burocracia para você. Hoje ainda é mais rápido para você abrir um CNPJ. Sim, estamos falando de 16 anos atrás, parece que é tão longe, mas... Era um mês, mais ou menos. Era mais complexo. Então, a gente tinha necessidade da operação, começou a operação. A Verhal começou com 3 funcionários, né? 3 funcionários. Quando eu cheguei na Verhal, a gente era em 6 funcionários. A gente hoje tem diretos na Verhal mais de 50 funcionários. E temos mais de 100 indiretos, que são os nossos parceiros que prestam aí atendimento na região que está fora do raio de cobertura nosso do laboratório próprio, do atendimento próprio, né? Esses parceiros são o braço da Verhal aí em todas essas outras localidades, né? Isso viabiliza muito a nossa operação. Então, entre diretos e indiretos, aí são mais de 150 posições. Excelente, excelente. E aí tem uma informação aqui que é muito importante, né? Com relação ao cumprimento, falar SLAs ou SLAs? SLAs. SLAs. Então, explica o que é isso e qual que é essa diferença quando a gente fala e o índice de 99,9% de registros, isso a gente está falando de mais de 45 mil chamadas que vocês vêm mantendo ao ano, me corrija se eu estiver errada, que vocês vêm mantendo ao ano desde 2022. Então, assim, 45 mil chamadas ano é muita coisa, muita coisa.
E explica o que significa essa questão dos 99,9% das SLAs. Vamos lá. SLA é o acordo que você tem com o cliente de prazo de atendimento. Tá. Então, para cada tipo de operação, para cada tipo de cliente, isso é importante destacar também que a gente tem isso customizado, né? Tá. A gente consegue customizar a necessidade do cliente. Então, tem alguns tipos de produto e serviço que não tem tanta criticidade, você tem uma SLA um pouco mais longa. Tá. Tem coisas que a gente tem uma SLA bem curta e agressiva no atendimento. E que faz toda a diferença para o cliente. Sim. Tem clientes que não precisam de atendimento 24/7, tem clientes que precisam, então vai muito da necessidade. Então, SLA é esse prazo acordado com o cliente de atendimento e resolução de um chamado, Perfeito. de uma ocorrência. E o 99,99, né, que é o prazo de entrega que a gente tem de cumprimento, ou seja, a gente, desde 2020 a gente fecha acima de 40 mil chamados atendidos no ano, né, e até 2025 a gente fechou, se não me falha a memória, 47 mil. Então, exato, 47 mil chamados atendidos. É muita coisa. É muito chamado, exatamente. Que são chamados mais simples, desde uma configuração, uma orientação, até um chamado de campo de um equipamento que parou, que precisa fazer uma troca de peça, né? Então, troca de peça a gente tem um prazo, mas o atendimento ao cliente a gente atende normalmente até 30 minutos, o primeiro atendimento. Então, isso a gente consegue entregar. E essa SLA está dentro do prazo que a gente conseguiu entregar para esses clientes. No ano de 2025, até a propósito, a gente tivemos uma reunião de resultado há 2 finais de semana atrás, no sábado, e a gente teve esse número de 47 mil chamados. Desses 47 mil chamados, a gente não conseguiu finalizar o atendimento em 11, porque eram chamados muito curtos, só que eles estavam em atendimento, né? Então, tivemos 11 chamados em atendimento que não conseguimos encerrá-los dentro do prazo. Foi o único... Não quer dizer que não foi finalizado com sucesso. Não, Só não foi No prazo dentro do acordado. prazo. Então, assim, é um número pífio. A gente vem do mercado aí que as empresas com mais de 80% já têm um destaque, né? A média do mercado é 72%, 73%. Maravilhoso. E vocês precisam divulgar isso, né? Porque é um grande diferencial. A gente precisa divulgar mais, inclusive. Mas é uma coisa importante. E o que eu acho mais interessante não é só atender o chamado. Você tem que fazer isso com qualidade. Tá? Então, hoje, a gente tem alguns indicadores que são bem interessantes, que eu falo, isso é um motivo de orgulho, né, pra gente, pra equipe, principalmente, que a gente tem um NPS hoje de 0 a 5, médio, de 4,85%. Maravilhoso. E a gente faz um trabalho de Customer Success, de quando tem uma nota baixa, ligar e perguntar, entender. E assim, quando a gente não se repetir, né? Exatamente, né, para corrigir. A maioria das vezes que a gente faz aqui, o nosso time faz esse contato direto, e isso a gente tem uma política interna que é o gestor da área que faz. Tá? Eu não tenho uma pessoa que faz o Customer Success e cria todo aquele fluxo interno e aquilo se perde, né? Hoje Ou fica impessoal, né? De alguém que não vive diariamente. Exatamente. Aquilo. Né? O importante é isso. Como o volume é muito pequeno, a gente consegue fazer esse trato. E na grande maioria das vezes a pessoa fala assim, nossa, eu apertei 1 porque eu queria dar 10. Então é de 0 a 5. Então assim, é motivo de orgulho mesmo, né? Isso eu acho que tem que ser falado. E quando você chega no nível, esse 4,85... É maior, né? É maior. Então, e outro detalhe importante, mais de 30% dos nossos clientes que recebem o nosso atendimento respondem à pesquisa. Maravilhoso. Né? O índice desejável é acima de 10. E isso mostra muito engajamento, né? Isso traduz engajamento, né? Porque a falta de resposta quando você pede alguma coisa, quando você pergunta algo, é grande também. Mostra o desengajamento do cliente com a empresa. Eu acho que entra o desengajamento do cliente e entra o desengajamento de equipe, né? Sim. Eu falo muito, posso até ser repetitivo, mas hoje a resiliência que o pessoal tem para aceitar feedback bom e ruim é o que faz as coisas evoluírem. Sim. Então, assim, não é o elogio que amadurece time. É uma crítica bem construída. Sim. Então, quando você tem uma equipe, principalmente o nosso time lá de gestores, que já entenderam que a crítica bem construída traz evolução, se você conseguir
mitigar aquilo ali, resolver aquela situação. Isso traz uma qualidade grande, isso traz respeito também, respaldo, né? Você tem uma boa aceitação do cliente. E nosso negócio só existe se tiver cliente. Não tem, é muito não legal. Não tem empresa, né? Se não Não, tiver cliente, não tem empresa. A gente fala muito, nossa, às vezes a gente tem alguns grupos de discussão, algum colega, a gente discute metodologia, uma coisa, cara, a minha metodologia talvez não vai servir para outra empresa, porque é o cliente que tem que estar ao centro, né? O cliente tem que estar ao centro, as suas necessidades as suas dores têm que serem tratadas, as suas necessidades têm que serem atendidas, né? A gente fala isso, mas, tem lógico, tem uma questão comercial, tem uma questão de mercado, mas o que a gente vê muito hoje é modelo pronto. Então, as empresas criam um produto para atender um determinado nicho, empacota aquilo e empurra no cliente, né? E isso fala, agora é assim. Não, mas isso não tá em contrato. Então, óbvio que tudo tem alguns limites, né, operacionais, mas eu acho que as linhas miúdas é uma coisa que a gente não tem, né? Então não temos linha miúda hoje em contrato. A gente não tem aquela coisa, a gente fala que é a surpresinha para o cliente depois ter que pagar mais ou ter que contratar um serviço adicional. E isso é um grande diferencial, né? Porque deveria ser a regra, só que a gente exceção. sabe que não é. Né? Perco muitas oportunidades de negócio por conta disso. Mas tá ganhando, mas eu não abro mão. Ganhando vida, tá ganhando sustentabilidade para a empresa. Exato. Né? Ô Sérgio, eu queria entender um pouco mais o serviço da Verhal. Eu sei que a locação de equipamentos de informáticas, mas tem serviços de equipamentos de tecnologia, né? Na verdade, quando a gente fala de locação, até aproveitar o gancho para explicar isso de uma forma efetiva, né? Nós começamos como locação. Mas, na verdade, nós fornecemos equipamentos das mais variadas formas, como assinatura. Mas o grande lance aí do serviço da Verhal, da entrega, é o serviço. Então, assim, o equipamento, eu falo isso para vários clientes. O equipamento você pode adquirir de várias formas. Locação, leasing, capital próprio. Às vezes eu tenho um caixa alto ali e falo, poxa, vou usar esse caixa aqui, com a fabricante, vou comprar direto com a fabricante. A gente faz toda essa intermediação da venda via fabricante. Vocês ajudam também os clientes nisso. A gente faz todo o processo de leasing. A gente tem um produto muito legal, que é o equipamento por assinatura, onde a gente entrega um leasing. Mas um leasing, poxa, leasing é burocrático. O leasing é bem burocrático, só que a gente faz todo o processo junto ao cliente. A gente faz a parte o back-office disso para o cliente. Então, o cliente ele vai fornecer os documentos que precisam para validação de crédito e assinar o contrato. Todo o relacionamento com a financeira e com o fabricante na aquisição dos equipamentos nós fazemos de forma efetiva. Então, o cliente não tem que ter essa preocupação. E aí a gente faz toda a entrega do serviço. Então, esse equipamento hoje, um fornecimento vamos pegar para exemplificar, um notebook. Fornecimento de notebook. O cliente precisa de um lote de notebook e ele tem uma operação em 30 localidades diferentes. Eu vou adquirir 100 notebooks e vou mandar para essas 30 localidades. Contrata a Verhal, a gente tem um time, a gente pega o cliente, pegamos tudo que ele tem de uso, de imagem, a gente fala a imagem, ou seja, a área de trabalho de cada um, que software usa, que recurso precisa ter no equipamento ali, né, de software, enfim, instalado. A gestão de e-mail, enfim, tudo que a gente fala que é computador na mesa, né, para usar. Então, nós fazemos a intermediação, precificamos isso, o cliente dá o ok, a gente faz a intermediação com a financeira, com o fabricante / distribuidor, tem os dois casos, fazemos isso. Esses equipamentos vêm para a Verhal, a gente tem isso acordado já, a gente tem todo o trâmite fiscal e tributário para fazer isso já definido. Os equipamentos vêm para a Verhal, a gente prepara esses equipamentos em bancada, despacha para as localidades, faz toda a parte logística, né? Isso tem um nome bonitinho, fulfillment, né? A gente armazena e distribui e faz ativação física lá com o cliente. Então eu preciso distribuir 100 computadores, 1000 computadores, 30 computadores. E vai chegar personalizado vai chegar pronto para uso. Pro funcionário já eu faço ativação. Tá com o login dele ali já. Exatamente, a ativação e alguns ajustes que pode ter aí, alguma coisa específica que precisa talvez de algumas liberações depois de TI, da TI interna e tal, mas a gente faz esse tipo de trabalho. Então, é independente do computador ser alugado, ser por assinatura via leasing ou ser próprio do cliente.
Então a gente faz e depois a gente suporta esse usuário durante toda essa jornada aí na parte de helpdesk. Tanto do atendimento, eu tenho clientes que eu atendo todos os softwares dele, tudo. Eu tenho clientes que eu só faço suporte ao hardware e sistema operacional. Então, assim, é bem flexível, modelo de contratação, modelo de suporte. Além do fornecimento dos materiais, dos equipamentos, tem fornecimento de celular também, tem ou não? Não. Só das dos máquinas. equipamentos. Só dos equipamentos. Tem a parte de terceirização do departamento de informática também ou não? Sim. A gente tem, dentro desses serviços, né, nós temos a parte de sustentação de infraestrutura e cibersegurança. Né? Isso é uma coisa bem legal, porque é um produto que requer uma mão de obra muito especializada, tá? E hoje eu até falo para algumas pessoas, principalmente para os médios, né, os pequenos e médios, que você não consegue ter um time de TI estruturado para prestar alguns serviços desse tipo, mas você consegue ter horas de profissionais, né, para fazer esse tipo de serviço. Então a gente fornece também, tá? Empresas maiores, elas têm uma TI estruturada com seus especialistas e tudo mais, mas pequenos e médios, eles... Não tem. Por questão de custo, né, gente? Hoje E não precisa, né? não tem necessidade. Então, o que nós fazemos? Nós fornecemos as horas, então a gente a parte de servidores, né, a questão de gestão de data center, monitoramento de eventos, a questão de gestão e gerenciamento de firewall, políticas de cibersegurança, gestão de e-mail, gestão de usuários, tudo isso a gente entrega como serviço também. Nós temos, inclusive, pacotes de serviço para pequenas e médias empresas que englobam horas de infraestrutura cibersegurança com chamados de suporte técnico. Então, eu tenho os dois tipos de suporte, né? É um produto que tá bem interessante até no mercado, nós estamos conseguindo trazer bastante clientes. Ou seja, às vezes, fechamos um cliente agora, recente, que eu estou lembrando a questão. Hoje, o custo de você ter um serviço desse, regularizar toda essa questão até de algumas licenças que você precisa ter, não chega a 50% de um custo que você teria que ter para ter um profissional sênior ali alocado. E o custo que você teria para formar esse profissional. Porque é estudo constante. O custo da infraestrutura, do servidor... Sim. É caríssimo. Não, é sensacional. Né? A ideia do negócio é sensacional. Porque é uma necessidade latente de todas as empresas. E de todos os segmentos. E de todos os tamanhos. E agora cada vez mais, né? Exatamente. É cada vez mais. Exatamente. Eu falo que essa questão da gestão e dos equipamentos também, nós passamos por algumas provas na pandemia, né? Porque a gente teve que suportar, não foi só a Verhal ficar em home. A gente teve que suportar aí mais de 10 mil usuários em home. Nossa. E foi um desafio grande. Imagina. Teve alguns clientes, tem um case muito interessante de uma multinacional hoje, né? Mas era uma startup que virou unicórnio na pandemia, que a gente atendeu ela. E agora ela é multinacional, é um grupo grande. Nós atendemos eles durante a pandemia. Pós a pandemia, cliente nosso até hoje, eles tinham, a gente fala que é uma salada de fornecedores, né? Então, tinha alocação com duas empresas diferentes, equipamentos próprios, equipamentos com a gente locado e lisado. Nossa. Então tinha 5 cenários diferentes. E a gente fazia o atendimento deles, a gente recebia o equipamento, guardava, preparava esse equipamento, redirecionava para outro usuário, fazia a interação com os outros fornecedores, por exemplo, ele tinha um equipamento locado com outro fornecedor, com outro player. Esse equipamento vinha para a Verhal, a gente prestava o atendimento, prestava o suporte, o equipamento estava em garantia, a gente fazia a gestão do chamado lá com outro fornecedor, resolvia a garantia e trazia de volta. Então, assim, o foco do nosso negócio é sustentar o usuário para que a empresa se preocupe com o core principal dela. Então, se preocupa com o teu core principal aí, deixa que isso aqui a gente resolve aqui para você. Porque esse é o nosso core, isso né? é com a gente, né? Maravilhoso, maravilhoso. Só uma pergunta. E assim, vocês... Acredito que tem muito cliente de vocês que tem funcionário em home office. Sim. Aí vocês têm que mandar o equipamento para casa do funcionário, não? Sim. Foi. Não, o cenário... Cara, foi uma é o aprender a aprender, cara, literalmente. Olha, eu conheço bastante cidade, que eu comentei com vocês, Norte, Nordeste, viajei bastante, o Rodobens foi uma escola, né, nisso daí. Mas assim, eu fechei um cliente, 30 equipamentos, e falei, não, eu entrego os equipamentos para você e eu dou suporte. Beleza. Fechamos.
pandemia. Mandei uma máquina, eu pesquisei para ver onde é a cidade, chama Caicó, no Maranhão. Tinha um desenvolvedor lá, esse cliente. A máquina que chegou pro cara do Maranhão deve ter batido no transporte, alguma coisa chegou lá com defeito. Né? Isso foi bem importante. Né? E a gente, quando manda equipamento com localidade, se a gente não tem parceiro, a gente homologa algum parceiro na região que presta atendimento e já manda um item de backup. Então, todos esses clientes nossos, eles são cobertos por backup. Que legal. Aí foi muito legal, porque o gerente de TI da empresa na época, ele falou, agora eu vou testar os caras. Depois ele falou isso pra gente, depois a gente teve uma reunião. E deu problema, a gente manda já a identificação no equipamento, né? A gente tem uma página, o cara entrou lá, abriu o QR Code, já abriu o chamado, problema, tal. A gente cumpriu o SLA daquele cliente com aquele... A gente já mandou o parceiro na localidade, fez a substituição do equipamento, né? A gente coloca um equipamento similar ou que minimamente mantenha uma condição de trabalho, porque são várias, né? Muita configuração diferente, então a gente consegue pelo menos sustentar a operação. Mandamos já o frete reverso desse equipamento, esse equipamento já voltou para cá, enquanto esse equipamento estava vindo, a gente já mandou outro. Então, assim, em menos de 8 horas, o colaborador em home office, numa cidade remota do Maranhão, estava com um equipamento de backup trabalhando, e em 4 dias ele já tinha recebido o equipamento novo dele, com todo esse desafio logístico, que é mandar para uma localidade mais remota dessa. Então, assim... E para isso acontecer é porque vocês têm que estar muito bem preparados e organizados, principalmente, né? Isso foi um ponto que foi uma parte bem desafiadora da nossa jornada, né? Então, hoje, a gente tem um sistema de BPM próprio. Né? A gente passou por grandes desafios aí no mercado de software para fazer essa orquestração de processos, né? Porque, é o que eu digo, a gente fala-se muito hoje, tem um conceito, uma aceitação maior do mercado de processos, né, de BPM, porém a gente tem essa dificuldade desde 2012. A gente contratou um software na época, mas era muito engessado, o desenho de processos, o projeto, né, principalmente... A automação, né? Era muito engessado, você não conseguia, por exemplo, soltar 2 tarefas ao mesmo tempo dentro do processo, tinha que fazer o caminhozinho ali. E o nosso negócio é dinâmico. Às vezes eu tenho 3 processos, 3 atividades em paralelo dentro do processo. E a gente foi para o mercado, fizemos o bench na época, isso foi em 2017, com mais de 20 ferramentas. As que tinham minimamente as funcionalidades, a gente ia gastar muito com customização e era um custo de licença absurdo que não cabia dentro do nosso orçamento. E nós desenvolvemos. Né? Então, desde 2021, a gente opera com a ferramenta própria, né, que é desenvolvimento interno, que proporciona para a gente fazer essa orquestração e principalmente essa customização. Para cada cliente tem um perfil de atendimento. Então, hoje a gente classifica por tipo de região, por perfil de atendimento, sempre vinculado a SLA acordada com o cliente. Então, tem um catálogo de serviço, a gente imputa isso no sistema e segue o fluxo, né? Até eu brinco, pessoal, segue o fluxo. Então, vai embora. E 2 anos para cá, a gente começou já a inserir automação nessas atividades. Então, tarefas repetitivas, né? Eu falo muito isso, pessoal. O pessoal fala, pô, a IA, tá todo mundo preocupado. A IA vai dominar o mundo, a nova Skynet, né? Tem todas essas coisas. Eu falo, cara, a IA bem utilizada, ela é muito importante. Tá ajudando já. Exato. Porque a gente passa por escassez de mão de obra. Sim. Né? E isso, infelizmente, acho que vai ser uma coisa que cada vez vai aumentar mais, né? Tá aumentando já, né? Já. E aí o uso de inteligência aplicada a negócio é muito importante. Porque você elimina tarefas repetitivas, né? Então, hoje a gente tem vários processos lá que já acontecem de forma automática dentro da ferramenta. Ela já faz essa orquestração, né? Então, vai embora. E essa ferramenta pode ir para o mercado depois também. Essa ferramenta tem projeto para mercado, né? Não tô fazendo jabá da ferramenta, não. Mas a gente já tem 2 potenciais clientes usando. Tem um cliente que já está usando ela há mais de 2 anos, né? E funciona muito bem. É um distribuidor aqui de pescado que importa, coisa e tal, tudo mais. Então, funciona muito bem lá. A gente está bem contente. Até eles renovaram a ferramenta, que deu 2 anos, renovaram a ferramenta por mais um tempo. Legal. A gente tem um cliente do segmento de energia solar também que está usando a ferramenta. A gente tem pilotos da ferramenta em empresas do grupo, a própria GPC está fazendo um piloto. A gente não foi para o mercado ainda por questões de decisão estratégica e de investimentos, né? Então, é uma demanda, né, momento certo, a questão de timing e tudo mais, mas
é uma ferramenta bem customizável, bem maleável e que produzimos para atender as nossas dores, né? E também todos os nossos colaboradores participaram da ideação, porque são eles que usam. Legal. Né? São eles que usam a ferramenta. Então, bem amigável, interface bem amigável, funcionalidades bem amigáveis. A gente conseguiu extrair muita performance por conta da ferramenta. Legal. Excelente. A critério de dado, né? Hoje tá todo mundo nessa hype aí de inteligência artificial, de automação. Gente, automação existe desde quando começou a ter atendimento telefônico ali, que você aperte 1, aperte 2, isso aí já é uma automação, né? A gente fala isso para as pessoas, parece que é um absurdo. Eu falo que a automação veio antes do celular, o pessoal, não, mas como? Veio. Você já conseguia automatizar o telefone, era um pouco analógico ainda, tal, mas funcionava, já era uma automação. Hoje está muito ripado, a inteligência artificial e tal, e tudo mais, e realmente tem hora que assusta com algumas coisas que surgem. Mas hoje, só para efeito de dado, tem alguns estudos já que mais de 40% das empresas que existem hoje que não adotarem inteligência artificial vão deixar de existir nos próximos 5 anos, tá? E a inteligência artificial, até dando um recado para a turma, vamos olhar lá para a turma, a inteligência artificial não é instalar o chat GPT, tá? Vamos deixar isso bem claro, tá? Então as pessoas falam assim, não, agora eu coloquei inteligência artificial na minha empresa, assinei o chat GPT. Gente, esquece isso aí, tá? Chat GPT é legal, é uma das várias ferramentas que existem. Inteligência artificial é algo multidisciplinar, que você tem que ter um entendimento, tá? De como usar ela. Só que aí... Inclusive de mentalidade da empresa. Né? Inteligência artificial é a ponta do iceberg ali que está aparecendo hoje. Sim. Se você não tiver uma ferramenta de BPM para orquestrar a inteligência artificial, ela vai funcionar de forma dispersa. Ela não vai funcionar da forma como você... Bem desconectada. Ela vai ficar ali desconexa uma coisa com a outra. Você vai ter uma inteligência, você vai ter um chatbot aqui, um agente lá, uma coisa lá, desconexo. Não vai conseguir fazer automação nos processos, né? Exatamente. Se você não tiver um ERP minimamente viável aí, você não consegue ter um BPM funcionando, tá? Não funciona. E se você não tiver, né, uma infraestrutura minimamente funcional, você não consegue sustentar um ERP, não consegue sustentar um BPM e você não consegue fazer a inteligência artificial funcionar em alta performance. Você vai ter uma inteligência artificial funcionando, mas não vai ter performance. É mais uma coisa, eu já vejo várias pessoas, amigos, empresários, que tem 5, 6, 7, 8 coisas de inteligência, já estão pagando um monte de assinatura de um monte de coisa, e uma coisa não conversa com a outra. E aí tá gastando mais dinheiro, e aí tá gastando mais tempo, e o resultado que não aparece resultado. E usa como Google, né? Na maioria dos casos, Falta de conhecimento da ferramenta. Eu falo, as empresas têm que se prepararem para isso, né? Sim. Por exemplo, alguns dados genéricos, nem 70% das empresas hoje no Brasil com mais de 250 colaboradores têm infraestrutura adequada. É muita coisa. Nem 80% dessas empresas têm um ERP adequado, que funciona de forma minimamente viável, tá? Não estou falando aquela coisa perfeita, não. Estou falando minimamente viável. Então tem muito trabalho para vocês, né? Graças a Deus. Né? O segmento E assim, eu falo pro pessoal, às vezes a gente conversa com muita gente que são de outros segmentos, assim como a TI hoje, a parte de sustentação de negócio, né? Outra coisa, TI é uma área de negócio hoje dentro da organização, né? Quem não tem TI envolvida com o negócio não consegue entregar inteligência artificial, gente. A TI ela não é mais uma despesa que você tem na empresa. TI hoje é estratégia. A TI ela consegue dar escala e diminuir custo a médio prazo. É que a pessoa olha para o custo do servidor. Eu vou ter uma despesa com o servidor. Gente, isso é o melhor investimento que você pode fazer na tua empresa se você quer escalar teu negócio. Um software adequado. Como que você tem controle e gestão se você precisa de um monte de pessoas alimentando Excel? Falando Excel, tá? Eu conheço empresa que está no analógico ainda. Eu também. E assim, minimamente é o mínimo. Se você quer escalar um negócio, você obrigatoriamente passa por ter um uso adequado e estratégico de TI. Isso não só no nosso serviço de sustentação, como todas as outras frentes. É o mínimo.
Excelente. Sérgio, o tempo esgotou completamente, mas eu quero saber, Tá. assim, a gente tá aqui. Foi um monte de coisa ainda pra entrar, né? Um monte de coisa que a gente quer falar. Vamos Vocês falar falaram que era pra rapidão, falar, eu tô rapidíssimo, falando, gente. maravilhoso, É muito bom. conhecemos e precisa ser divulgado, né? Uma coisa que você falou, É. a Verhal tomou uma proporção muito grande, é uma empresa incrível aqui em São José do Rio Preto e muita gente ainda não conhece, então vocês precisam realmente toda oportunidade divulgar o que é, né, e o que vocês fazem, porque é aquele negócio, toda empresa precisa, todas as gente, empresas precisam. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Vocês estão aí com a faca e o queijo na mão. Eu queria saber rapidinho com você o seguinte, como que foi esse processo do prêmio, né? O porquê, o interesse em se inscrever, o motivo, se vocês já tinham se inscrito antes em algum momento ou não, se essa foi a primeira vez, se já chegaram ganhando, como que foi esse processo da Verhal com a CIRP? E vocês já são associados faz tempo ou não? Bom, vamos lá. Sim, somos associados, acho que desde quando começou a empresa. Tá. Somos associados da CIRP. Tá. Da CIRP, da PET também, né? Que é importante frisar a PET aqui. Assim, falar a verdade, sem filtro, nunca tinha participado. Tá. O Verhal nunca tinha se inscrito. Então já chegaram chegando. Nunca tinha se inscrito no prêmio. Esse nível de processo. E assim, eu recebi um e-mail da CIRP para se cadastrar, para participar do prêmio. Tava terminando. Aí eu volto a dizer, equipe, gente, tá? Empresário sem equipe, cara, executivo sem equipe, não vai longe. Você conhece minha rotina, sabe da minha agenda, sabe como são as coisas. A gente não tem tempo, tem muito e-mail que passa batido, muita mensagem do WhatsApp que passa batido. Eu falo, gente, me liga, porque aí eu vou ter o vínculo de devolver, porque o WhatsApp e assim, chegou o e-mail, eu disparei, né, pro pessoal, falei, gente, olha que legal, se vocês acharem importante, vamos participar. E aí o Crivellaro, o Vinícius, que tá lá com a gente faz um tempo, a Gabriela, que é uma advogada nossa que cuida de toda a parte de documentação, da parte de DP do pessoal, falaram assim, poxa, vamos preencher. Aí envolveram os outros gestores e preencheram, e gente, preencheram, viu, porque é coisa, hein? Muita coisa. Muita coisa. E o material de vocês foi incrível, assim, quando passaram para a segunda fase, né, e aí tiveram book de evidências, tudo comprovadinho, né? Eles fizeram um book de evidências, eu particularmente não tinha a noção da proporção dos detalhes, Você chegou e falou assim, por que eu fui falar disso? E você sabe o que eu achei legal? Isso eu acho legal falar, porque em momento algum eles chegaram para mim e falaram, nossa, Sérgio, a gente tá com tanta coisa para fazer, a gente não vai fazer dar certo. isso. Eles continuaram, quando passou de fase, que foi pro book de evidências, eles vieram com algumas coisas para perguntar, para trocar ideia, e aí eu parei e falei, cara, eles estão curtindo isso. Vamos em frente, porque é gostoso você ver o pessoal sentir orgulho do que eles fazem, sentir orgulho de onde eles trabalham, de como eles trabalham. Eu acho que é isso que torna a nossa jornada gratificante. É isso que tira um pouco a carga do peso da responsabilidade, do estresse que acontece, que é normal, e deixa a jornada mais gostosa. Então, o pessoal estava empenhado, curtindo aquilo, e depois eu tive aquela questão de agenda, o Crivellaro lá também foi lá representar a gente num dia lá, e foi bem gostoso isso, e no dia da premiação, né, a maioria dos nossos colaboradores estavam lá para assistir o prêmio. Isso também foi muito legal, tá todo mundo envolvido. Né? Muito bom, muito bom, muito bom. Eu falo que a gente passou por um período cultural na empresa de construção, de expansão, e nada contra isso. Eu acho que as empresas precisam muito de choque cultural, né? Nós tivemos um período aí de trazer muitas pessoas de mercado, muitas coisas, muita gente de fora vindo trabalhar, e não vou dizer que foi um erro, foi um aprendizado, né? Porque a gente deixou por um período aí de trabalhar a nossa cultura formadora. Né? Na Verhal tem uma cultura de formação, que a gente forma pessoas para o mercado de tecnologia já há alguns anos. E a gente retomou isso no pós-pandemia e está muito legal. Hoje eu tenho a grande maioria dos colaboradores da Verhal são de formação interna, eu falo que aí uns 65%. Os gestores são de formação, a maioria interna, né? E é gratificante ver isso acontecendo e ver o orgulho que o pessoal sente da empresa. Acho que
Eu sinto assim, eu te conheço há um tempinho e como isso é importante e forte, né? Porque você é uma pessoa que você é ligado em pessoas. Sim. E você não só é ligado em pessoas, mas você acredita e investe. E aí o resultado é esse, né? Quando você fala de um time hoje que saiu de 3, 6 pessoas, hoje tem 50, e você, esse time dos gestores e o próprio grupo em si, 65% é formado dentro da empresa, é o resultado. É muito nítido, porque o que a gente mais escuta é isso, né? Não que não tenha dificuldade com gente, lógico, todo mundo tem. Mas quando você tem isso como um DNA seu, como CEO, você vê o reflexo e vê o resultado claramente. Então, super parabéns. Vocês, né, como o Cezinha citou e você falou, vocês são uma empresa de processo, então são muito bem organizados por isso. As SLAs, né, com esse resultado aí de 99,9% que vocês entregam no prazo para os clientes. Então, vocês são muito organizados, não tem como ser diferente, né, para estar em pé. E super parabéns, super parabéns. Eu acho que a gente não pode deixar de falar, né, com relação ao Juliano, que foi uma perda inacreditável o que aconteceu, e é muito menos, um pouquinho mais de um mês aí, né? Inclusive, ele estava muito feliz com o prêmio, né? Eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes com ele estava extremamente feliz com o prêmio, com o reconhecimento, e deixou um grande legado. E aí vocês vão continuar com toda certeza, né? Eu não sei a que ponto que está hoje, mas ele era um acionista, né? Não vinha aqui na prática, então acho que isso não mudou muito, mas agora cabe a vocês continuar todo esse legado e colher os frutos, né? Porque eu acho que vocês plantaram, e agora, como a gente já falou algumas vezes, da importância em divulgar cada vez mais a empresa, o negócio de vocês, e vocês só têm a crescer cada vez mais, e todo mundo conhecer o que é a Verhal, né? Então, eu te parabenizo por isso, te parabenizo muito por todo o trabalho que você vem fazendo, e eu não tenho dúvida nenhuma que esse prêmio só veio para homologar todo o trabalho que vocês vêm fazendo ao longo desses 16, 17 anos completados agora no final do ano. Então, parabéns, você é uma pessoa que quando eu tô perto eu aprendo sempre, né? E agradeço muito por isso. E em nome da entidade, agradeço pelo reconhecimento e pelo tempo destinado ao prêmio, né? Por falar assim, não, vamos lá, vamos fazer. E como você falou aqui, eu não sabia disso, a equipe, né? Comprar a ideia e gostar de todo o processo e entregar, porque a gente sabe que é trabalhoso, né? A gente sabe que não é fácil, que tem que destinar tempo para isso. Quando começa a pedir todos os documentos, a comprovação de tudo que escreveram lá é um tempo destinado grande. E em nome da entidade a gente agradece muito, porque empresas como essas precisam, né, ter essa homologação, esse reconhecimento que é nosso papel como entidade. Então, parabéns, muito obrigada. Poxa, eu que agradeço, né? Agradeço muito. Primeiro, acho que o convite para participar do prêmio, né, lá atrás, e agradeço muito a atenção que a CIRP tem dado. Eu acredito muito em ecossistemas, né? A gente conversa muito sobre essas coisas. Eu acho que Rio Preto tem uma região muito forte, pujante, que tem um ecossistema muito forte de empresas, né? Hoje o foco aqui é serviços, né? Então tem muita empresa de serviços, muita coisa diferente. É até difícil quando alguém pergunta: mas São José do Rio Preto, qual que é o forte de Rio Preto? É o agro, é o sucrocoleiro, o que é o forte de Rio Preto? Eu acho que o forte de Rio Preto é isso. São as conexões, são as empresas que se fortalecem, né? Não temos... Algumas regiões têm uma ou outra grande empresa, nós não temos várias empresas de tamanhos variados que produzem muito. E de segmentos, né? Segmentos variados. Super variados. E estar inserido nesse meio é um privilégio. Ter o apoio, né, de entidades como a CIRP, que é uma das maiores do Brasil, né? Isso tem que ser colocado também. É muito importante para a gente continuar nessa jornada aí, como a gente disse aqui no começo, respeitar muito o legado do Juliano. Agora eu acho que a gente tem até um peso a mais, que é honrar esse legado, que é justificar isso, todo o entusiasmo que ele sempre teve com a empresa,
E principalmente a forma cortês, generosa, educada que ele sempre tratou todo mundo. Isso é uma coisa que a gente leva para a vida. Eu aprendi muito, né? Eu sempre fui uma pessoa de resultado. E muito diferenciado, né? Muito diferenciado. eu sempre fui uma pessoa de resultado, sempre fui voltado a resultado. Nunca... E o Juliano, acho que o jeito dele trouxe uma coisa assim, uma presença mais pessoal, uma coisa de mais cordialidade, humana, né? mais humana até, de lidar com as pessoas no dia a dia. E fica esse legado e fica esse comprometimento, né, de honrar tudo isso pra gente. E quem teve a alegria de poder conviver com ele, com certeza aprendeu muito. Eu acho que essa era a marca dele, né? E a gente, como pessoa, como empresários, como CEOs, a gente não pode esquecer disso. Jamais, né? Jamais. E eu acho que se a gente conseguir, todo mundo que conheceu ele conseguir levar e aumentar um pouquinho isso, prestar mais atenção e ser mais humano, eu acho que já estamos cumprindo o legado que ele deixou com todo mundo que teve a oportunidade de conviver com ele, né? Então, parabéns por isso e espero a Verhaal crescendo e aparecendo cada vez mais, que vai ser um grande... É muito lindo a poder acompanhar toda a história de vocês. E eu me sinto parte disso, vendo todo esse crescimento, e vocês são muito merecedores. Então, muito parabéns. Cezinha, quer colocar alguma coisa? Não. Já podemos finalizar, que a gente já deu quase 1 hora de programa. Foi muito bom. Sérgio, mais uma vez te agradeço. Conte com a CIP para o que você e a Verhaal precisarem. E mais uma vez te agradecer, que para a CIP é um grande feito poder homenagear não, gente. Vou deixar claro, porque a CIP é o único prêmio de meritocracia do Noroeste Paulista. Sempre bom premiar pelos méritos da Verhaal, que ganhou categoria de serviços 2025. Gente, muito obrigada. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Cezinha, por mais um podcast. Até o próximo. Esperamos vocês. Sempre importante colocar o que gostaram, o que não gostaram, para a gente poder melhorar cada vez mais. Até mais. Até mais. Até mais. Obrigado.